Nós vimos nos módulos anteriores que os modelos de linguagem que trabalham com a inteligência artificial generativa trabalham basicamente realizando cálculos matemáticos probabilísticos baseados em padrões linguísticos e conexões semânticas que são captadas nos dados que são fornecidos e também durante o processo de treinamento da ferramenta. Em busca da resposta mais provável, esses modelos de linguagem podem gerar respostas imprecisas, inclusive a partir de equívocos de interpretação. Nós também sabemos que os modelos de linguagem eles podem acabar absorvendo alguns vieses durante o seu processo de treinamento, vieses nos dados, quando há aquele desequilíbrio na representatividade do conteúdo que é fornecido durante o processo de treinamento, vieses no próprio algoritmo, que é o problema incutido na própria receita, na receita que processa os códigos da inteligência artificial. E também temos os vieses cognitivos, que nós vimos que são aqueles que são repassados dos próprios desenvolvedores para a ferramenta durante o seu processo de programação, porque todo mundo tem algum grau de viés e aí as preferências pessoais, os preconceitos, as escolhas do desenvolvedor podem acabar sendo transportadas para a máquina durante o seu processo de programação. E isso, por consequência, pode gerar aquilo que nós chamamos de discriminação algorítmica. Bom, são diversas então as limitações e os riscos inerentes ao uso dessas ferramentas, então nós precisamos entender qual é a melhor forma de se comunicar com essas tecnologias. E aí que entra o tema deste módulo, o tema principal, que é o tema da engenharia de prompt. O prompt, até nós já percebemos que nada mais é do que o comando, a solicitação que eu entrego para a ferramenta de inteligência artificial. E a engenharia de prompt, como bem explicado pelo guia do Google Cloud, é a arte e a ciência de criar e otimizar comandos para orientar os modelos de inteligência artificial, principalmente os LLMs, para gerar as respostas desejadas. Então, nós vamos iniciar aqui com o nosso mapa mental e quando a gente fala em prompt, nós estamos falando então das solicitações que nós escrevemos naquele chat, na janela de diálogo da ferramenta de inteligência artificial. E a melhor forma de se escrever um prompt é utilizar comandos diretos e objetivos. Então, o ideal é que a gente sempre procure utilizar uma linguagem descomplicada, específica, direta, indicando exatamente o que a gente espera na resposta da inteligência artificial. E aí um grande problema que existe no diálogo com a máquina é o problema da ambiguidade. Então, um texto ambíguo é aquele que permite mais de uma interpretação possível e que pode gerar então um prejuízo nessa comunicação. Quando a gente se comunica com a ferramenta de inteligência artificial, a gente tem que procurar evitar termos muito vagos, como palavra bom, melhor, adequado, porque a inteligência artificial não vai compreender exatamente o que a gente espera dela quando a gente utiliza um termo muito vago. Então eu forneço um exemplo aqui do que seria um comando mais ambíguo, inadequado e um comando que seria mais preciso e mais objetivo. Eu só vou tentar retirar essa palavra que está aparecendo aqui na tela. Atualizei, pronto, resolvido. Prosseguindo aqui. Então, veja esse exemplo. Faça um bom resumo desta petição ou faça um relatório adequado deste processo. A IA não vai saber o que eu espero de um bom relatório ou de um relatório adequado. Agora, se eu utilizar esse tipo de exemplo, eu já estou num caminho muito mais preciso e tendente a obter uma resposta mais apropriada. Elabore
um resumo executivo de no máximo 2 parágrafos sobre esta reclamação trabalhista, destacando apenas os pedidos principais, os fundamentos jurídicos centrais e as provas decisivas apresentadas. O resumo será utilizado pelo juiz em uma análise preparatória antes da audiência. Quais são os elementos de destaque desse prompt que é mais bem elaborado? Bom, é um comando eficaz porque ele tem um formato. Veja que eu estabeleci o formato de resumo executivo. A extensão eu também delimitei para a ferramenta, onde eu pedi máximo de 2 parágrafos. Os elementos específicos a serem incluídos, como pedidos, fundamentos e provas, então tudo isso ficou delimitado aqui no prompt. A finalidade do resumo, ou seja, o resumo será utilizado como preparação para uma audiência. Isso faz um efeito para o modelo de linguagem. Eles saberem em que contexto aquela resposta será utilizada já faz com que ele processe mais informações e forneça um grau de detalhamento e de personalização da resposta. Público-alvo, estabeleci que o público-alvo daquela resposta é um juiz do trabalho, é um relatório que será utilizado pelo juiz, e o contexto, reunião preparatória para uma audiência. Então, esse é um exemplo de um comando mais apropriado quando se vai dialogar com a ferramenta de inteligência artificial. E aí, evitar ambiguidades é o que eu chamo de regra de ouro. A maioria dos problemas que surgem quando a gente faz uma solicitação e não obtém a resposta desejada é a ambiguidade. Provavelmente é isso que está gerando o problema na comunicação, o ruído na comunicação. Então, eu criei aqui uma espécie de framework dessa regra de ouro que você deve seguir sempre que você não estiver obtendo a resposta mais desejada. Sempre que isso acontecer, leia novamente o seu comando sem pressa. Pense que a IA é um assistente estrangeiro que precisa primeiro traduzir tudo o que você escreveu antes de iniciar a tarefa. Então leia e também tente identificar quais palavras no seu comando possam estar gerando um duplo sentido, uma interpretação diferente. Então faça uma releitura e tente identificar que parte daquele comando pode estar gerando uma interpretação muito aberta, muito ampla, capaz de fazer com que a IA pense de forma diferente daquilo que você solicitou. E é isso que eu digo, alguma palavra no seu prompt pode estar gerando alguma confusão, desde o processo de tradução da ferramenta até a compreensão daquilo que você realmente quer. E aqui escolha algumas dessas palavras ou expressões possivelmente ambíguas e tente substituí-las por sinônimos mais claros, diretos e objetivos. Então, esse é o caminho. Quando você reler o prompt e identificar que talvez alguma parte, alguma frase, alguma palavra possa ter uma dupla interpretação, um duplo significado, tente substituí-la por outra mais específica e mais direta. Talvez isso resolva o problema que você está tendo naquele prompt que não está funcionando da maneira mais adequada. E aí eu trago esse tópico aqui, que é para a gente refletir se a linguagem complexa vale ou não a pena. Bom, a linguagem muito refinada, ela pode gerar uma resposta muito refinada? Ela pode gerar uma resposta melhor? Nós temos basicamente duas vertentes. Uma vertente acredita que quando eu utilizo uma linguagem mais refinada, isso ativa no modelo de linguagem, na inteligência artificial, determinadas redes neurais com um conteúdo mais sofisticado, um conteúdo de melhor qualidade, então isso consequentemente geraria respostas melhores. Porém, existe uma outra linha de raciocínio que pensa que quando eu utilizo uma linguagem muito refinada, isso pode gerar também uma confusão na ferramenta, porque seria melhor a utilização de uma linguagem mais específica, direta e objetiva do que uma linguagem, por exemplo, muito técnica.
uma linguagem do dia a dia seria mais perfeita e adequada do que uma linguagem muito específica de uma determinada área do conhecimento, por exemplo, o que nós chamamos de juridiquês. Pode ser que o uso de uma palavra, de um termo jurídico muito técnico, não seja bem captado pela ferramenta de inteligência artificial, em contrapartida a uma linguagem mais simples e direta. Tá? Porque a gente precisa lembrar, como eu já antecipei um pouco antes, esses modelos de linguagem eles são treinados geralmente em língua estrangeira. Então, já existe o problema da tradução. Algumas palavras que fazem sentido para nós, algumas expressões, não fazem muito sentido numa língua estrangeira. Então, existe todo o processo da tradução para depois o modelo de linguagem entender qual que é a melhor interpretação daquele comando. Por isso que muitas vezes uma linguagem mais objetiva elimina esse tipo de problema. Porém, o que vale mesmo é a prática, né? A prática em que você vai tentar chegar no ponto de equilíbrio. Se você utilizar uma linguagem técnica refinada e obtiver uma boa resposta, você atinge o seu objetivo. É a prática que vai dizer, até porque os modelos de linguagem eles estão em constante evolução. O que a gente está conversando hoje pode ser que já não sirva exatamente daqui um mês, daqui 6 meses, daqui um ano. Eles vão evoluindo e eles vão aprendendo cada vez mais a interpretar e a interagir com os diversos idiomas que estão disponíveis. Então, você tem que tentar na prática, você pode fazer um primeiro comando. Se você quer algo um pouco mais refinado, aprofundado, você pode tentar usar uma linguagem mais técnica. Não deu certo? Substitua algumas expressões técnicas por expressões mais simples do dia a dia e mais diretas para que você tente encontrar aí o ponto de equilíbrio. E aí eu trago essa matéria da revista Exame, em que ela noticiou que o uso da palavra aprofundado ou aprofundada pode gerar respostas mais poderosas, mais sofisticadas da inteligência artificial. Nesse caso, a matéria se referia ao ChatGPT e ela dá um exemplo do que seria o emprego da palavra aprofundada. Vejam aqui. Explique de forma aprofundada o conceito de, aí você escolhe o tema, incluindo origens, impactos regulatórios e críticas recentes. Então, segundo essa matéria, alguns testes demonstraram que quando você pede uma pesquisa, uma explicação aprofundada ou uma pesquisa aprofundada, uma análise aprofundada, a resposta da inteligência artificial é melhor, porque isso faria com que o modelo de linguagem já percebesse que ele não pode entregar um resultado superficial, que ele tem que buscar lá na rede neural, na base de treinamento, conteúdos de fato de melhor qualidade, conteúdos mais densos. Então alguns testes demonstraram isso. Se você usar só a palavra explique tal coisa, você não teria um resultado tão bom quanto se você utilizasse a frase explique de forma aprofundada determinado tema. Então, essa é uma dica e isso foi objeto de testes em alguns casos. Tá? Então, repito, procurem ver na prática aquilo que funciona para vocês. A ideia é sempre testar as diversas formas de comunicação. Quando você obtiver o resultado desejado, isso já está mais do que suficiente.